Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília, aqui quem fala é a professora Cláudia Luz e vamos à nossa aula de hoje, que corresponde à aula 19, cujo assunto são as crises econômicas, dando continuidade ao assunto que a gente começou na aula passada. O objetivo da aula de hoje é fazer uma análise das crises do petróleo, conhecidos como choques do petróleo, no século XX, e fazer alguns exercícios comentados a respeito desse assunto. Vamos lá, então. A crise do petróleo, ela corresponde a períodos de crises que abalaram a economia internacional nas décadas de 70, 80 e 90. E são períodos, como a gente já viu na aula anterior, de recessão econômica, ou seja, uma queda do crescimento da economia em todos os setores, e isso também é caracterizado pelo aumento das taxas de desemprego. A crise do petróleo não foi diferente disso. Na verdade, não foi uma crise só, foram várias crises. Analisando aqui este gráfico, antes de começar a analisar, vocês podem ver que tem períodos de instabilidade econômica no preço do barril do petróleo e alguns choques ou guerras, conflitos entre os países produtores de petróleo que levaram a essa volatilidade do preço do barril do petróleo, que acabou, como o petróleo é uma fonte energética que é considerada a matriz da economia mundial, acabou caracterizando em períodos de crise econômica também. Além disso que foi citado, nós tivemos recentemente a pandemia, que acabou afetando a economia como um todo. Então vamos analisar aqui primeiramente o que vem a ser essa volatilidade que foi citada aqui, que tem na análise desse gráfico. A volatilidade no âmbito do mercado financeiro, ele mede a intensidade e a frequência das oscilações do preço. E como houve a oscilação do preço do barril do petróleo, em vários períodos aqui, acabou afetando a economia mundial. E isso pode ocorrer em maior ou menor frequência, e quanto maior for essa variação ou a frequência, maior vai ser a variação do preço. Então, maior a volatilidade observada. Já o WTI que aparece aqui, ó, o que significa esse WTI? O WTI são os valores dos barris de petróleo. Eles têm preços diferentes de acordo com o tipo de extração. O WTI e o Brent, que é um outro preço de petróleo, ele vai estabelecer o preço da commodity, que pode ser negociada. E os preços do petróleo, eles estão sempre atrelados a esses nomes, Brent e WTI, que são principais valores de referência para os preços do petróleo no mercado internacional. Eles se referem ao local em que o petróleo foi extraído. Cada lugar ele possui tipos de densidade, tipos de petróleo específicas, e isso influencia na hora que esse produto, que o barril do petróleo é negociado nas bolsas de valores. O Brent ele é denominado assim por ser extraído de uma plataforma da Shell, que leva o mesmo nome, e esse valor é um valor de referência mundial usado, inclusive a Petrobras ela se baseia nessa referência mundial. E o WTI, que é o que está sendo analisado aqui nesse gráfico, ó, ele costuma ser mais caro que o Brent, porque ele é um petróleo mais pesado. E como ele é mais pesado, ele tem mais custo para extração e para o processo de refino. E quando ele é mais pesado, ele tem maior concentração de óleos combustíveis, lubrificantes, asfaltos. No Brasil, por exemplo, o petróleo pesado é mais encontrado nas reservas do pós-sal. Já nas reservas de pré-sal, nós temos um óleo mais leve. Então, o valor dessa commodity no mercado internacional ele acaba sendo influenciado por essas características. A dificuldade de extração e refino vai interferir nos valores. A cotação do petróleo ela é definida e o seu preço é definido em um determinado momento, né, onde ele vai ser negociado.
aqui para a gente entender essa variação, ó, a primeira crise, o choque do petróleo, o preço do barril ele vinha estável desde o começo da década de 60. Mesmo tendo problemas ali com a questão do transporte do petróleo, né? O bloqueio do canal de Suez foi um dos fatores que acabou influenciando, inclusive, nesse primeiro choque do petróleo aqui, a primeira crise do petróleo. A segunda crise do petróleo, ela é uma crise da década de 70, ela ocorreu as duas crises, na verdade, são crises da década de 70, né? A primeira, ela, apesar de Israel não ser produtor de petróleo, a questão árabe-israelense foi um dos conflitos que levou ao conflito entre árabe e judeu envolvendo os territórios da Palestina, e essa invasão do território judeu pelos países árabes produtores de petróleo foi em retaliação ao apoio dado dos Estados Unidos e de países europeus aos judeus. E discordando dessa característica, e os países árabes vizinhos, que são produtores de petróleo, eles organizaram um boicote contra toda a nação que apoiasse a causa dos israelenses, e isso acabou levando à elevação do barril de petróleo, que era cotado aí a um preço abaixo de $10, e ele acaba tendo um aumento na cotação desse barril de petróleo, que vai ser de mais de 1000% do começo da década de 70 até chegar no final da década de 70, quando teve o segundo choque ou crise do petróleo. Nesse segundo choque tem a ver com a Revolução Islâmica e com a guerra do Irã e Iraque. Então, se a gente considerar do começo da década de 70 até o final da década de 70, houve uma grande variação no preço do barril. Depois nós vamos ter um outro período aqui, que é considerado a Guerra do Golfo, que foi a invasão do Iraque ao Kuwait, como uma questão estratégica, né, de não só de ter a posse ali sobre a produção de petróleo do Kuwait, mas uma questão estratégica de saída para o Golfo Pérsico. A crise dos países conhecidos como tigres asiáticos, ou novos países industrializados do extremo oriente do mundo, também na década de 90 acabou influenciando no preço do barril. A crise financeira dos Estados Unidos, que é conhecida como crise de subprime, que é também conhecida como crise da bolha imobiliária. Os choques do petróleo do período de 2014 e 2016 influenciou a economia brasileira e acabou influenciando a economia mundial também. E como eu já falei aqui, a pandemia de Covid, a partir do final de 2019, que acabou se estendendo aí para 2020, 21, 22. O Covid ainda é uma questão de saúde pública, mas a pandemia ela não está mais sendo uma questão aí como afetou a economia nos anos de 2020 a 2022. Mas acaba que ainda existe a questão do Covid, mas a pandemia não é mais, não afeta mais como afetou de 2020 a 2022. Vamos a alguns exercícios comentados a respeito desse assunto. É uma questão que foi cobrada na FUVESP. A gente deu uma modificada aqui para adaptar ao que a gente precisava falar, né? Fez algumas modificações na questão. E o enunciado fala que o petróleo não é uma matéria-prima renovável. Precisou de milhões de anos para sua criação. A maioria dos poços encontra-se no Oriente Médio, na antiga União Soviética e nos Estados Unidos. A sua importância aumentou desde meados do século XIX, quando era usado na indústria, e hoje é um dos grandes fatores de conflitos no Oriente Médio. Aponte as três primeiras grandes crises do petróleo no século XX. A gente acabou de falar disso, né?
a primeira crise foi em 73, a segunda em 79 e a Guerra do Golfo acabou originando uma outra crise econômica. Vamos aqui às alternativas. A primeira crise foi em 1973, quando os Estados Unidos tentaram invadir Israel. Na verdade, não foi os Estados Unidos que tentou invadir Israel, então essa alternativa ela não é verdadeira, né? Ele fala que os Estados Unidos tentou invadir Israel para dominar poços de petróleo. Israel nem é grande produtor de petróleo, existe uma produção de petróleo, mas que não é de grande proporção, então não tem grande importância econômica ali na região próxima à fronteira com a Síria. E então não é essa a alternativa. A segunda alternativa aqui da letra B fala que a primeira crise foi em 73, quando houve a crise na produção de petróleo no Oriente Médio, levando ao aumento do preço dos barris. A segunda foi em 79, quando a invasão do Kuwait. Então já tem dois erros aqui no começo da questão, né? A primeira foi uma crise do Oriente Médio que afetou. A segunda foi em relação em 79, sim, o ano está certo, mas e a terceira não tem a ver com a questão do Afeganistão. A resposta correta aqui é a resposta da letra C, que fala que a primeira crise foi em 73, devido ao conflito árabe-israelense, a segunda em 79, quando os árabes diminuíram a produção de barril, e a terceira em 91, quando teve a Guerra do Golfo. A questão da letra D não é correta porque fala que o Iraque invadiu a Palestina, a segunda fala que houve um período de baixa na produção do petróleo do Oriente Médio, e a terceira foi a Guerra do Golfo. Aqui nesse caso está correto, mas a primeira e a segunda aqui não estão corretas. A letra E, alternativa E, fala que a primeira foi quando vários países do mundo exigiram a fundação da OPEP. Não tem nada a ver, né? Porque a OPEP ela foi uma organização internacional criada na década de 60 para que os países que eram grandes produtores e exportadores, eles controlassem melhor a produção do petróleo e a exportação do petróleo das suas reservas. Aqui a gente tem o costume de deixar um gabarito comentado. A primeira crise está relacionada com a chamada Guerra do Yom Kippur, em 73, que levou os árabes a boicotarem a venda do produto, aumentando o preço do barril. Se você diminui a oferta, acaba que ocorre o aumento, né, nos preços. A partir daí, os conflitos do Oriente Médio sempre resultaram em alterações na produção e preços do produto, aumentando o poder de barganha da OPEP, cujos países árabes detêm amplo poder de decisão. A instabilidade política no Irã com a Revolução Islâmica acabou afetando aí os preços do barril no final da década de 70, em 1979, e resultou na segunda crise. E a invasão do Kuwait pelo Iraque e consequente Guerra do Golfo também foram motivos para uma nova crise que influenciou no preço dos barris de petróleo. Um outro exercício aqui da UFMG fala sobre a pressão do cartel de produtores de petróleo. Então ele se refere à OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O preço do produto em tão baixo e em termos reais caindo desde a guerra, mais ou menos quadriplicou em 1973. Na verdade, a gama real de flutuações foi ainda mais sensacional em 1970. O petróleo era vendido a um preço de $2,53. Isso era o preço do barril. E no fim da década de 80, o barril valia $41. Então, nesse sentido que eu comentei lá no slide do gráfico, que se você considerar o início da década de 70 ao final da década de 70 e começo da década de 80, houve um aumento de mais de 1000% no preço do barril do petróleo. Considerando a chamada crise do petróleo de 73 e seus impactos, é incorreto afirmar que a origem da crise foi o embargo da OPEP e a exportação de petróleo, cujas intenções era pressionar pela desocupação do Canal de Suez.
Essa crise é um dos fatores que explicam a recessão econômica e o aumento do desemprego nos países centrais em meados da década de 70. O incremento dos preços gerou o enriquecimento súbito dos exportadores árabes e o excesso de recursos nas mãos desse grupo resultou no fenômeno dos petrodólares. E os países prejudicados pelo encarecimento do petróleo responderam com várias medidas que abrangeram no racionamento de combustíveis, a pesquisa de fontes energéticas alternativas. A resposta que é incorreta aí é a resposta da letra A. O que ocasionou a primeira crise não foi a questão do canal de Suez, e sim a guerra do Yom Kippur, como a gente viu no slide anterior. O gabarito comentado é que a OPEP embargou a exportação de petróleo como retaliação ao apoio de alguns países a Israel durante a guerra do Yom Kippur, em que o canal de Suez era uma das áreas em disputa e não para desocupar o canal. A crise do petróleo de 73 foi o resultado principalmente de um boicote aos países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Então, a incorreta é a letra A, as outras alternativas da letra B, C e D, elas estão corretas em relação à crise do petróleo de 1973. Bom, e com isso, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar continuidade à análise e comentário de outros exercícios relacionados à primeira, segunda e terceira crise do petróleo na próxima aula. Obrigada e até a próxima.